Quais os benefícios a meditação pode provocar no seu corpo e na sua mente? Sobre isso eu converso com Ellen Lisboa, ela que é instrutora de meditação e estudiosa de autoconhecimento. Ellen, recentemente uma notícia parou o mundo, né? Que foi quando aqueles 12 meninos e o técnico de futebol ficaram presos numa caverna. Eles ficaram por 17 dias e algumas imagens percorreram o mundo, circularam, mostrando os meninos em posição de lótus, né? Que é relacionada à meditação. Você acredita que a meditação, esse autoconhecimento, essa tranquilidade do professor realmente foi determinante para que esses meninos se mantivessem calmos e superassem todos esses dias de confinamento? Olá, Ana, grata pelo convite, super feliz de falar tudo sobre meditação. É um tema que realmente me encanta e que vivencio aí há 10 anos e eu acredito, mais do que acreditar, eu tenho convicção, assim, técnica, de embasamento científico e de experiência pessoal de que possivelmente o êxito total desse resgate, né, todos os meninos em condição de saúde boa, surpreendente do ponto de vista de toda a equipe internacional de resgate, a condição de saúde deles chamou muita atenção, a possibilidade de todos eles serem retirados vivos chamou muita atenção e também chamou muita atenção a condição de eles estarem com muita fome no primeiro contato ali de resgate definitivo, né? E de basicamente eles estarem sendo muito nutridos por uma luz. Eu vi em alguns trechos, em algumas reportagens, dizendo que aonde não havia então alimento, numa necessidade fisiológica de suprir o corpo, havia a possibilidade de oferecer luz. E a meditação tem essa perspectiva de nos uma luz que não vem do sol, que não vem, né, que é interna, porque ali é um lugar de escuridão. Exato, e que todos nós temos. Então eu tenho convicção de que a experiência do treinador como ex-monge budista, a qualidade de frequência vibracional dele, até física, mas também de modo geral cerebral, tem uma regência, tem uma liderança em relação a todo o grupo. Não só pela idade dos meninos, mas porque esse era um papel que cabia a ele. Era um papel dele liderar num aspecto técnico, mas também físico, mental, emocional e espiritual, aquela equipe que variava entre 11 e 16 anos. Então a capacidade de influência da qualidade emocional dele, mental dele, por si só já contaria muito. E a longa experiência dele com meditação já faria um efeito interessantíssimo, ainda que eles não estivessem em prática contínua de meditação no refúgio ali, na condição na caverna. Mas eles ainda estavam, porque o treinador ainda teve essa astúcia, né, de conduzi-los à prática, num país onde isso também é mais natural e inserido na cultura. Na Tailândia, né, 90% seguem o budismo e o budismo tem essa prática da meditação, né? Eles têm isso também como um fio condutor. Sim. O que é a meditação? Ela requer todo esse envolvimento do físico, mental e até mesmo espiritual? Então, eu vejo assim, hoje se estuda muito a meditação e se busca atribuir à meditação um cunho científico. Mindfulness tem cumprido um papel de popularização e também expansão de informações sobre interessantíssimo, aí é de 30 anos para cá. E, de fato, na prática da meditação se pode ter tantas possibilidades e que cientificamente a medicina tem trazido alguns standards. Então, para a medicina, no que se tem pesquisado dentro da psiquiatria, nas neuroimagens, meditação é algo que necessariamente te dá uma âncora, ou seja, te traz um foco para que você se sustente ali nela por algum tempo pré-definido, que possa ser autoinduzido, que você possa estar na liderança do processo, ainda que possa haver um áudio guiando, você também possa se autoguiar e que envolva relaxamento físico e mental. Então, para a ciência, hoje, esses são os standards de uma prática poder ser considerada meditação. Física e mental. Há que haver uma âncora, um foco, onde você vai sustentar a tua atenção no agora, naquela proposta do trabalho, uma capacidade de autoindução e relaxamento físico e mental. Agora, a meditação como prática é muito milenar, antes do budismo, antes de Buda. Tem inúmeros registros antropológicos e registros nas cavernas disso seja a parte da realidade humana. Buda vem dele didaticamente desenhando uma maneira de se construir esse hábito. Então, milenarmente se conceituou a meditação nos primórdios como uma prática budista. Hoje existe por parte mesmo da ciência um esforço imenso de mostrar o quanto a prática, em seus benefícios,
pode ser laica, pode ser secular. E aí a gente entra na questão se é compatível por toda religião. Claro. Porque quando se fala que porque é um hábito da religião budista, Claro. mas ele é compatível com todas as religiões, porém ainda existe tabu? Existe, claro, até por, às vezes, né, a impossibilidade de se entender mais profundamente o tema, por falta de informação, existe tabu. Como instrutora de meditação, recebendo pessoas, grupos de meditação semanalmente, segundas, terças e quartas-feiras, a gente percebe que para algumas religiões existe uma resistência inicial, pelo menos, um pouco maior. Nada também que impeça a pessoa de uma prática, eventualmente ela vai ter mais algumas curiosidades, necessidade de mais algumas informações, para realmente se assegurar de que aquilo não vai contra o dogma religioso dela, a fé dela. E eu acho isso muito lúcido, né? Muito válido no sentido da pessoa procurar se informar melhor. Mas, de fato, a prática ela pode ter algum apelo religioso, mas ela não necessariamente tem um apelo religioso. Sim, ela pode ou não. Ela pode Depende ter. de, Até porque... de onde ela vai praticar, Exato. o grupo que ela vai se envolver. Claro, até porque eu, por exemplo, professo a fé católica, nasci numa família católica, estudei a vida inteira dentro do Colégio Salesiano São Gonçalo, como líder de ensino religioso, sempre estive dentro dos retiros da igreja e nós sempre praticamos meditação dentro da igreja católica. E Cristã, né? Total. Então, assim, hoje existe um esforço até de talvez limpar, purificar, simplificar ao máximo as inúmeras vias de meditação para que isso esteja ao alcance de todas as pessoas. Desmistificando, né? Total. Deixando a informação clara. Total. Como realmente um antídoto para muitos males sociais nossos. Sim, eu entrevistei um psiquiatra e ele disse que a meditação é uma proteção contra a depressão, que é uma ferramenta de autoconhecimento que ajuda, né, nos problemas psíquicos do ser humano. Sim. Eu estava lendo um livro da Ecléa Bose, que é psicologia, né, uma professora de psicologia social, já morreu, mas enfim, ela tem uma trajetória e ela fala sobre velhos, que também ela traz a meditação, ela cita a meditação também como uma ferramenta de proteção, né, do psíquico da pessoa. Então, cada vez mais, quando a ciência ela traz o respaldo, a meditação ela vai sendo desmistificada, né? Os paradigmas, assim, as barreiras que a gente cria por falta de conhecimento, elas vão caindo. A meditação hoje ela chega muito com uma possibilidade de um ato de higiene mental. Numa sociedade onde os hiperestímulos nos adoecem mentalmente com muita facilidade. E por meio da meditação eu consigo realmente me desligar. Não necessariamente o objetivo da meditação é desligar, e aí entra um pouco. Você posso descansar? Você pode relaxar fisicamente, mentalmente. Mas o objetivo, a técnica em especial que você esteja usando, pode na verdade estar querendo trazer tua atenção para o corpo físico. É possível meditar dançando. É possível meditar caminhando. Isso eu ia perguntar para você em relação à meditação. Necessariamente eu preciso estar numa posição e às vezes a pessoa está nos assistindo falando, mas eu não consigo ficar naquela posição em que é muito divulgada, né? Sim. É possível então outras posições? Eu posso meditar de outras maneiras? Muitas maneiras. O Osho teve muito esse cuidado de nos apresentar caminhos de meditação mais ativa, que se adequasse mais aos hábitos ocidentais. Porque, de fato, pela cultura, os orientais têm mais aptidão a esse estereótipo de meditação mais passivo, contemplativo. Que é lindo, né? Está muito mais adaptado à cultura e hábito oriental. Como nós somos, né, de cultura diferente, para nós é muito mais fácil a inserção do hábito através de métodos mais ativos. Então, sim, é possível meditar através da prática de um esporte. Então, eu posso fazer caminhada no Parque Mãe Bonifácia, meditando? Completamente. Aliás, eu só pratico exercício físico assim. Uau! Então e aí eu posso colocar então o áudio me conduzindo e fazer minha caminhada e estar fazendo várias coisas positivas para o meu corpo, para minha mente. Pode, com áudio, sem áudio. Uma das minhas alegrias... Eu posso meditar silenciosamente? Silenciosamente, auto-induzido, auto-liderando-se. E por tantas possibilidades... Mas a partir de uma experiência, né? Eu tenho que ter um caminho, um percurso aí para poder saber fazer isso. Claro, exemplo muito comum de como isso pode acontecer no Parque Mãe Bonifácio, aqui do Cuiabá. Você pode estar com a tua âncora, com o teu objetivo de foco no teu movimento. Você pode caminhar o tempo todo trazendo máxima atenção a como você engaja toda a tua cadeia muscular. E como está a tua respiração, como uma perspectiva de trazer todo o teu enfoque para o que está acontecendo aqui e agora. Isso pode ser realizado no Parque Mãe Bonifácio caminhando, pode ser realizado ao longo de uma refeição. E uma das minhas alegrias na minha última formação, que foi com a Sandra Stumbing... Eu me concentro mais em mim.
você decide por aquele tempo trazer completamente a tua atenção para o aqui e agora. Porque de fato nós tendemos a estar com o nosso foco no passado, no futuro, entre devaneios e preocupações. Então a prática da meditação, como um dos seus vieses também, convida muito a você trazer, não importa tudo que está acontecendo, por agora vamos só trazer atenção para sensações táteis, por exemplo. Por agora vamos trazer só atenção para a respiração, ou por agora vamos trazer a atenção para uma imagem mental, ou para realmente uma condução, um áudio que te propõe uma série de imagens mentais. Então, de fato, assim, você na meditação quer, independente dos problemas a resolver, planejamentos a ser feito, ter completa atenção em uma única coisa, uma de cada vez. Para você reengajar a autonomia, a gerência do teu pensamento, porque a gente traz um pouco ainda a ideia de que a gente não tem nenhuma gerência do que pensa e por consequência do que sente. Os pensamentos vão vindo. E né? a meditação vem como um recurso de treino mesmo, de cultivo, dessa habilidade de que... Eu posso escolher o que eu quero pensar, e se eu não quero pensar em determinada coisa, tem como eu não pensar. Tem. E o mais legal é que a meditação propõe que isso seja feito de uma maneira generosa, autogentil, como cultivo, como algo que se perde, você retoma, e pouco a pouco você se fortalece. Exatamente como uma musculação. Exatamente como ir treinar na academia para fortalecer o músculo, assim também é a meditação. É a meditação. Você estava dizendo, antes de eu te interromper, sobre um encontro com uma... A última formação que fiz com a Katia Stumming, que é uma excepcional instrutora de Mindfulness, inclusive do Instituto de Psiquiatria da USP em São Paulo, trazendo para a gente tudo que existe de artigo científico no mundo, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, validando esse trabalho, ela nos trouxe muito referencial do quanto hoje a meditação pode levar uma consciência espiritual extraordinária, independente de passar por qualquer viés religioso. E isso tem sido muito interessante de todo o trabalho de mindfulness no mundo. Ellen, quais os benefícios? Assim, uma pessoa que começa a praticar a meditação habitualmente, o que ela vem relatando para você de benefícios que ela sente? O que muda na vida dela? Tá. Vou começar falando pelos relatos que eu mais escuto e daí para os embasamentos científicos disso. Inclusive eu tenho hoje um material que é disponibilizado gratuitamente no nosso site, no Instagram, falando dos 10 maiores benefícios da meditação. Então convido a todos que se interessem a dar uma olhadinha. O que eu mais observo, os relatos que mais recebo, são primeiro uma mudança de qualidade de sono. E uma pessoa que dorme melhor, inevitavelmente ela acorda com mais disposição, concentração, né? E tende a estar com mais saúde. Mas o primeiro relato, assim, que eu mais escuto é: meu Deus, eu há muito tempo não dormia como eu estou dormindo desde quando comecei a prática. Eu consigo descansar quando durmo, né? Porque Qualidade muitas vezes diz, né? Eu durmo, mas eu acordo cansada. Exato, a qualidade de sono. Isso às vezes, isso daí já é um pouco mais da experiência pessoal de cada um, leva as pessoas a estarem mais reparadas com menos horas de sono. Então, claro que isso também varia de pessoa para pessoa, de época do ano para época do ano, né? Mas um relato que às vezes acontece, esse não tão comum quanto uma maior qualidade de sono, é: hoje eu posso dormir menos e estar mais vital. Um outro relato é que, assim, a maioria das pessoas que adotam a meditação como hábito, fazendo isso pelo menos 3 vezes na semana, entre grupos e práticas individuais, se não a completa exclusão, uma redução significativa de psicotrópicos. Isso é a segunda coisa que a gente observa. De remédios. Muito grande. E não só psicotrópico, aliás. Psicotrópico é o que a gente mais escuta, porque a pessoa, de repente, associa mais a meditação. Mas existe realmente uma redução significativíssima do uso medicamentoso. Então, por exemplo, até mesmo em relação à pressão arterial, ele pode influenciar positivamente. Muito. Meu marido é um caso, meu pai é um caso de quem já vinha fazendo uso de remédio para pressão alta já há algum tempo. E depois de inserir a meditação como prática, tiveram que reduzir a medicação pela metade. Olha, eu vou fazer essa experiência, porque eu utilizo. E aí o médico fala que você precisava fazer outras coisas, porque se você praticar outras coisas, buscar alternativas, isso você vai reduzir essa medicação. Eu venho de uma família de muito hábito de digestivos, assim, muito. Eu me lembro de criança, a geladeira tudo sempre tendo. Era quase Fanta para uma criança, assim. Eu me lembro muito disso. Isso vira sempre uma brincadeira de família nossa. E eu não me lembro a última vez de ter visto Ena nem na geladeira dos meus pais, e ela nunca foi pra minha geladeira. Uau! E eu já tive gastrite de fundo emocional na adolescência, então assim, pra nós, familiarmente,
era recorrente o uso de medicamento para digestão, sempre dor de estômago, muito comum. Então a meditação, ela também pode influenciar positivamente no sentido de evitar ou até amenizar doenças de fundo emocional. Não só emocional que eu tô querendo dizer, né? Claro que toda doença hoje é Sim, vista toda como doença, fundo mas psicossomático. a emocional que Muito, que fica assim, muito. porque alguns que tem o fundo, a bactéria que causou, ok, você trabalha lá a bactéria, mas quando o fundo é emocional, ela é mais difícil, mais evidente, mais difícil de você alcançar. É a primeira coisa que as pessoas relatam, sono, tipo, eu tenho uma maior qualidade de sono, eu estou mais entusiasmado, eu tenho mais força, mais flexibilidade, mais disposição. E a segunda coisa que as pessoas mais relatam é eu reduzir drasticamente meu uso de remédio. Alguns vão levar um tempo, claro que sim, mais tempo, dependendo do seu quadro, 6 meses a 1 ano, vai ser o médico da pessoa quem vai acompanhar ela no desmame de qualquer medicamento, mas isso eu recebo muito como retorno. Eli, que maravilha, eu não uso mais um antidepressivo, Eli, eu não uso mais medicação para dormir, Eli, eu não estou precisando, meu filho, depois da prática, não está mais usando remédio para déficit de atenção. Aí quando você diz filho, qualquer idade pode praticar a meditação, desde criança a gente consegue praticar com crianças a partir de que idade? Os meninos da caverna estão mostrando isso para eles têm 12 anos, se eu pego uma criança de 5 ou 6 anos, é possível. É claro que vai requerer uma técnica adaptada a essa condição, né, de desenvolvimento da criança, né, cognitivo-motora dessa criança. E quando antes começar melhor? Eu entendo que na barriga é melhor, né? Meu filho já experimentou um pouco de meditação dentro da minha barriga. Eu não introduzo, é uma escolha pessoal minha, do meu marido, não conduzi-lo a práticas de meditação mais arquetípicas, assim, mais conhecidas, de sentar e parar. Mas a gente introduz muito nele o que é a ideia de voltar para o presente, de saber que estamos meditando, a gente deixa ele um pouco mais solto ainda, né? Até a questão da ansiedade, né? Sim. Quando a gente volta para o presente, a ansiedade do futuro e a angústia do passado, você consegue equilibrar melhor tudo isso. Sim, porque o pressuposto é que você consegue ir ganhando maior força em sustentar teu pensamento aqui e agora. E no aqui e agora não há preocupação. Sim. No aqui e agora não há julgamento, remorso, dificuldade em relação ao que tem acontecido no passado. E eu me fortaleço para perpassar pelo passado e alcançar o futuro com mais equilíbrio. Com mais presença, com mais clareza mental, percepção acurada, e isso gera mais equilíbrio, né? Ok, isso foi, realmente aconteceu, eu tenho isso para planejar mesmo, mas agora é o melhor momento, então eu escolho focar isso agora, se agora é o melhor momento. Ou se agora não é o momento mais propício, eu escolho não estar preocupado com isso, porque eu tenho algo agora mais importante para fazer. Então eu vou agendar que eu vou resolver isso em tal horário. E isso conduz também ao autoconhecimento. Vem uma questão, vem agora o jovem. Muitas vezes ele chega e fica naquela indecisão do que buscar, que carreira seguir. Eu não sei, eu começo um curso, eu paro, eu vou para outro. Sim. A meditação ele pode beneficiar, trazer esse autoconhecimento para que, a partir, né, de se entender, escolher o caminho que realmente faz sentido para ele? Muito, tanto que a meditação hoje é parte do protocolo de muitos preparatórios para concurso. Jovens que vão mudando de curso, que começam a faculdade, começam que troca. Sim, a meditação hoje ela é praticamente parte de grandes preparatórios para vestibular e para concurso público, como uma ferramenta que fortalece a performance da pessoa para a prova do vestibular, para a prova de um concurso público. E efetivamente a meditação é um caminho de autoconhecimento porque você treina esse auto-observador. Você treina a perceber que você está com, de repente, um movimento de ir com a tua atenção para o futuro, ir para o passado e você trazer isso de volta. E o que é que está te levando, então, ao passado? O que pode ser melhor resolvido? O que é que está te levando ao futuro? O que pode ser melhor organizado? Então, é realmente um refinamento da percepção. O hábito da meditação te leva a um refinamento da percepção. Então, você fica mais consciente desse discurso interno que tende a ser incessante na maioria das pessoas. E aí eu tenho mais qualidade de vida? Muito mais, porque você consegue, então, entendendo melhor teu funcionamento, ir a esse espaço que falávamos antes do sagrado direito de ser quem você é. Estar mais atento às suas verdadeiras necessidades. E não ao que o externo diz, ao que o mundo do consumo dita, aos estereótipos, aos padrões. Sim. Para mim, meditar é galgar realmente um estado de liberdade. E quando eu tenho liberdade, eu tenho felicidade. Total, porque daí você tem o direito de ser quem você é
tendo as suas próprias necessidades, entendendo que assim como você tem as suas, o outro também tem a dele. Então a empatia pelo outro, a capacidade de negociar, de ceder aumenta muito. Tudo a partir de uma maior clareza mental de quem é você, do sagrado direito de ser quem você é e de poder comunicar com o mundo sendo você com o teu propósito. E como adquirir esse hábito? O ideal é que seja diário e a gente só aprende mesmo praticando. Eu entendo que a meditação... Em grupo ou individual é possível? É possível individual. Eu acredito que o grupo ajuda como uma prática inicial, como uma criação de um hábito, assim como, por exemplo, é para qualquer outro hábito, qualquer outro comportamento. Então, para quem não tem a autodisciplina de um treino na musculação, de repente um grupo é uma grande motivação. Um grupo onde você pratica e você se retroapoia. Por isso, grupos de estudo, grupos de meditação são, sim, vias muito acessíveis de se adquirir o hábito. Mas você hoje tem inúmeros apps qualificadíssimos, nacionais, internacionais, em que você simplesmente pode baixar no celular. Precisa dar o play no celular. Olha aí, eu já vou baixar o meu. Exato. E reservar. Eu acho que a parte da meditação para início, que mais desafia nós, é a capacidade de bloquear um tempo. É a autogestão de bloqueio de tempo. Isso é o que mais pega no início do hábito. Então, assim, quais vão ser os 6 minutos do dia em que eu vou praticar a meditação? Você ter a capacidade de gerenciar esse bloqueio do tempo, vai ser ao acordar, vai ser na hora do almoço, vai ser no meio da tarde, vai ser antes de dormir, é o pontapé inicial para a prática. Aí, praticar hoje é das coisas mais acessíveis. Então, você pode baixar ali o app, no app você tem prática de 3 minutos, 6 minutos, 12 minutos, 21 minutos, 1 hora, 2 horas. Você pode meditar hoje conectado com gente do mundo inteiro, com realmente... basicamente sonorização de natureza ou com algum guia, com alguma sucessão de imagens mentais sugeridas. Você pode fazer isso tendo como âncora a respiração, sensações táteis. É possível meditar, de modo geral, em grupos de linhas específicas de trabalho, então dentro de um templo budista, dentro da igreja católica. É possível meditar em grupos que têm essa proposta mais laica. Nós, lá no nosso espaço, a gente tem esse viés de um trabalho que é mais mindfulness e outro que é mais pranic healing. E lá também tem meditação gratuita? Tem lá. Todas as nossas meditações de grupo são gratuitas e abertas, exatamente no intuito de gerar uma qualidade de vida maior, como um serviço filantrópico mesmo. É um viés do trabalho de pranic healing, é um convite de ajuda humanitária, de serviço a uma qualidade maior de vida para todos e que a gente foi aderindo como um trabalho todo da Lisboa Desenvolvimento. Então, hoje é um hábito nosso, de praticamente todos os parceiros, que a gente expande para todo mundo, que seja cliente ou não, gratuito e abertamente. Ellen Lisboa, minha entrevistada de hoje, e agora, gente, eu vou meditar. Tchau, vou fazer meditação com ela. Eu também. Nós agradecemos a todos vocês por suas grandes, grandes bênçãos.